Podcast PVC, feito para você. E eu queria já que tu contasse da tua passagem aqui para Portugal, né? Porque envolve um pouco o início da carreira ali, né? Era depois de ter passado pelo meu time lá em Porto Alegre, um tal de Grêmio, né? E aí tinha uma parceria antigamente, né, dos dois Vascos, né, o do Brasil e de Portugal. Foi daí que veio essa vinda para Portugal, é isso? Exatamente. Foi em 2010, né? O primeiro ano que eu fui para Portugal. Fiquei de 2010 até 2012. Morava em Sines e era a parceria do Vasco da Gama do Rio de Janeiro com o Vasco da Gama de Sines, que é a cidade onde nasceu o Vasco da Gama, né? Uhum. Tem estátua dele lá. Tem o castelo, né? O castelo. O pai do Vasco da Gama morava lá, né? História bem legal. E aí, na época, o Vasco tinha esse projeto, foi uma galera. Foram eu acho que uns 5 ou 6 jogadores, se eu não me engano. E foi bem legal, cara. Foi uma experiência bem legal. Minha primeira experiência fora, né? Fora do país. Sim. Quando eu morei lá, inclusive a primeira cidade que eu morei em Portugal foi em Sines, né? E aí o Gotti tinha comentado, né, que vai lá no café lá, fala com fulano lá, não lembro o senhor lá, e diz pra ele que é o Gotti, todo mundo conhece, tu conseguiu fazer, né, umas amizades lá, né, na cidade de Sines, que é uma cidade é uma cidade praiana, né, pra quem não conhece, então bem tranquila, assim, bem aconchegante, né. O café, esqueci o nome do café, cara. Mas o seu Manuel é muito meu amigo, cara. Direto estou em contato com ele e tal. Mas é famoso pastel de nata, né? Cara, foi um país que eu gostei muito de viver mesmo. Assim, me adaptei muito bem. Tenho muitos amigos aí ainda. Mantenho contato com eles até hoje, né? Uhum. Então, foi a minha primeira experiência fora do país e foi muito legal. Não, muitas vezes a gente pensa que é só pro futebol, né? Que a gente vai crescer só profissionalmente, né? Mas não, culturalmente tu ganha muito também, né? Se aprende Verdade. muito. É uma cultura diferente, são hábitos diferentes. Então, acaba que a evolução, não só como atleta, mas como pessoa, ela é muito grande, né? Sim, mas também, né, mano? A sua altura, né, mano? Você é um monstro, tá ligado? Você é grandão demais. 2,4 m, cara. Como que é o seu mundo? Ver o seu mundo assim? Cara, eu sou de uma família de origem alemã, né? Minha família tem uma estatura alta, vamos dizer assim. Mas eu, quando era jovem, assim, até os 13 anos, comparado os jovens de hoje, eu não era tão alto, cara. Depois que... E aí dos 15 até os 19, assim, deu um estirão muito forte, cara. Aí foi onde eu cresci, cheguei nos 2,4, né? O pessoal fala, por que tu não jogou basquete, não foi pro vôlei? Eu falei, mas eu não era tão alto assim, cara. Hoje... É verdade, né? É verdade. Hoje tu pega os meninos aí de 13 anos, os caras estão com 1,85 m, estão com 1,90 m quase, cara. Sim. Os goleiros, né? Nas categorias de base aqui no Brasil. Então eu não era tão alto. E cara, eu tive que me adaptar, né? Assim, principalmente na minha posição, tive que treinar muito, né, cara? Exigir muito, né? Então, muito na base, eu fiz no Grêmio e no Vasco, muito trabalho de velocidade, coordenação motora, agilidade, né? Sim. Porque não é normal, vamos dizer assim. Para goleiro hoje mas é uma altura, né, considerável, 2,4 metros para jogador de futebol, né? Sim. Então tive que treinar bastante, ainda tenho, né? Mas hoje é de boa, né? Tu acaba adaptando com o tempo e vai se acostumando, né? Dá medo de você bater um pênalti com um goleiro desse, tá ligado? Você faz assim, já fechou o gol e a baliza inteira, tá ligado? Isso intimidou os jogadores, fala sério.
Não, isso é verdade. E tu sabe que uma curiosidade do pênalti, e isso acontecia muito em Portugal, a maioria dos gols de pênalti que eu tomei aí foi no meio do gol. O pessoal batia no meio. No meio? Nossa, que No loucura, cara. Porque, como o goleiro, na maioria das vezes, ele sai antes, então, como eu tenho a envergadura grande, se eu acerto o canto, teoricamente, eu vou fazer a Você vai defesa. pegar. Uhum. Então, o pessoal batia no meio, cara. Eu ficava muito bolado, ficava com raiva. No mundo de uma pessoa de 2,04 m, né? Tipo, muitas vezes as portas não deram certo, né? O que já aconteceu, assim? Conta pra nós um pouco dessa curiosidade, assim, né? De o que já aconteceu, daqui a pouco chegou numa casa ali, não imaginava que a porta era tão pequena e Deve ser deu bizarro. aquela... Por causa da estatura, eu já passei muito perrengue, assim, né, cara? Em vários lugares. O primeiro foi quando eu fui para Portugal, cara. No avião, me colocaram sentar no corredor, pô, do meio. Nossa, pra mim já é difícil. O voo tava lotado, não tinha como trocar, cara. Pensa, nossa, eu cheguei acabado em Lisboa, né? E, assim, negócio de chuveiro, às vezes ser baixo, cama, né, cara? Cama também é uma dificuldade, né, cara? Cama tem que ser cama grande e tal. Roupa, é bastante, cara. Tem bastante dificuldade que no dia a dia a gente tem que superar pela estatura. Sim. Mas aí chega lá na hora de fazer o que tu mais gosta, né, que é jogar futebol, aí tu tem a vantagem. Isso é verdade, isso é verdade. Não, mas assim, chama muito... Até tem um fato curioso, assim, quando eu tô no avião, eu sempre peço a saída de emergência, né? Se eu não consigo comprar a passagem para saída de emergência, eu peço depois. E às vezes não tem. Aí eu entro no avião e eu falo para o moço, olha, o avião vai decolar comigo em pé, porque eu não entro naquela cadeirinha do meio ali. Você sempre quis ser goleiro, que você aproveitou do seu tamanho, ou você também já pensou em ser atacante, zagueiro, algo do tipo assim? Ou não, sou goleiro e já era? Eu sempre quis ser goleiro, desde criança eu quis ser goleiro, e eu nunca gostei de fazer gol, eu gostava só de defender. Caramba, cara, olha, então você nasceu para ser goleiro mesmo. Eu sempre gostei de jogar no gol, nunca gostei de jogar na linha, correr, marcar gol. Eu gostava de defender. Então, o pessoal diz assim, muitos viram goleiro, se tornam goleiro por jogar mal na linha, né? Verdade. No meu caso, eu nunca gostei de jogar na linha, né? Nunca assim, você é centroavante, nos dois toques, né? Que aqui, às vezes, no Brasil, a gente faz os rachões, né? Antes do jogo, eu costumo jogar centroavante. É bizarro centroavante. Gosto de jogar centroavante, mas não. E basquete eu não gostava de jogar, né? Basquete eu nunca gostei de jogar, né? Se você gostasse, né, quem sabe, né, você poderia ser né, no basquete ou no vôlei um líbero, né, que é um menorzinho. Cara, mas é bizarro isso, cara. E como que foi jogar no Vasco, cara? Como que foi o seu início no Vasco? Você já chegar no Vasco do nada, assim, como que foi? Na época era 2009, né, eu saí do Grêmio aqui, e aí pintou a oportunidade de ir pro Vasco, eu fui. Aí fomos campeões do campeonato sub-20 de juniores, mas naquela época o Vasco estava subindo da 2009, né? Ele tinha subido da Série B para a Série A, então aproveitou muitos jogadores da base ali, né? Mas muitos não conseguiram ter espaço. Na época, o goleiro do Vasco era o Fernando Praz. Era o Fernando Praz, o Thiago. Então, foi uma experiência muito boa também. Tive a oportunidade de treinar com profissional, subir profissional em 2009.
E aí, como eu era jovem e precisava adquirir experiência, foi que pintou a oportunidade essa parceria com o Vasco da Gama de Sines, né? E então, naquele momento, eu vi como positivo para minha carreira ter essa oportunidade de ir para fora do país, para agregar experiência, poder estar jogando, né? Então, foi isso que eu fiz. Mas o Vasco é um clube gigante, né? Muita torcida e tem uma história muito bonita no nosso futebol, né, cara? A Sim, história é verdade. a história do Vasco é muito bonita, cara. É um clube que eu tenho um carinho muito grande também. Sim. O Fernando Praz era baixinho perto de você lá, né? Naquela época já? Acho que o Fernando tem 1,90 m, né? Eu acho que ele não é tão alto assim. Coitado do Praz, perto de você. Mas o Praz é bom goleiro, né, cara? Bom goleiro, né, mano? Ah, grande goleiro, grande goleiro. Muito bom goleiro. Aprendi muito com ele nos treinamentos. Cara, é muito importante relatar isso, né? Ele jogou aqui em Leiria, quando ele veio para Portugal, né? E também é da base do Grêmio, né? Todo mundo é base do Grêmio, cara. Goleiro para ser bom tem que ter passado pela base do Grêmio. Esses gremistas não conhecem o Rogério Ceni ainda. Mas o Rogério Ceni é da base do Sinop, não é da base do São Paulo. Exatamente. Mas o melhor goleiro do mundo, da história, né? Mas, ó... Tá. Guarda essa, não esquece essa pergunta. Porque, ó, quando o Gotti falou que, desde criança eu queria ser goleiro, aí eu quero mostrar pro Gotti isso aqui, ó. Vamos ver se o Gotti lembra. Caraca, é minha escola, pô. Ó, o Yesh não sabe, Gotti, mas eu acabei não contando pro Yesh. É de Três Passos, né, a mesma cidade que o Gotti nasceu, e ela sempre conta que ela via um menino lá no 25, que 25 de julho é o colégio esse da foto que eu mostrei, e ela sempre dizia que, eu lembro de um guri que era alto, sempre de luva, ele acho que até fazia a prova de luva, de tanto que ele gostava de ser goleiro, e aí a gente chegou à conclusão de que era o Gotti, não pode ser, né, outra pessoa que nasceu para ser goleiro além dele, que estudou no 25 lá em Três Passos, só pode ser ele. Era você, Gotti? Meu Deus. Era eu. Caraca, mano. Aí, ó. Que loucura, hein, mano? Cara, agora ele mostrou a foto da escola aí, eu lembrei de uma coisa. Eu acho que eu ia na 4ª série, na 5ª série, e na época tinha uns trabalhinhos de escola para fazer, a professora pediu para fazer uma foto do sonho, né? E aí a foto do sonho, eu falei, o que você quer? Quero ser goleiro. Aí eu peguei uma bola e tirei a foto, tipo assim, defendendo um chute, né? E aqueles dias até eu tava em casa, eu tinha 10 anos na época, e eu achei essa foto, cara, tava numas gavetas, e eu falei, caramba, que loucura, fazem 21 anos, né? Que legal, sempre foi o meu sonho de criança, né? Ser goleiro. Então, agora ele mostrou a foto ali. Como que foi para você tentar achar o Gotti até encaixar para um jogador de futebol ter um nome assim mais fácil de pronunciar, assim? Mais artístico. Exatamente, perfeito. Olha, perfeito. Jornalista é foda. Tá ligado? Porque, cara, não é fácil ter um Antônio, né? Olha o goleiro Antônio, né? De esquisito, né, cara? E Gotti Friend também? Não dá, não joga. Você sofreu com isso, cara? Até achar o nome? O meu nome, em 2000 o meu apelido de casa, lá em Três Passos, era Godo, né? E aí, quando eu cheguei no Vasco, eu subi pro profissional, aí o pessoal perguntou como era o meu apelido. Aí eu falei, é Godo. Esse cara, não, pô, é muito meigo para ser goleiro, não pode. Desse tamanho? Os caras falaram, qual é o teu nome? Aí eu falei meu nome, né? É muito difícil. É Antônio, os caras. Antônio não joga no gol. Nem na linha, porra, Antônio. Aí os caras falaram assim, goleirão, até amanhã nós temos que achar um nome pra ti, senão tu vai parar de jogar, mas é brincadeira, né? E aí o pessoal falou, a partir de hoje tu vai ser Gotti, que vai ficar mais fácil, vamos abreviar teu nome. E aí pegou, cara. Foi embora, e pegou. Que é difícil, né? É um nome em alemão, então é complicado.
eu acho. Quando eu joguei na Grécia, foi a única vez na Grécia e no Chipre que o pessoal da TV falava meu primeiro nome. Caramba, que loucura, né, cara? Você vê como que é o mundo, né, mano? Foi Se a você for primeira jogar na vez. Alemanha, seria normal, tá ligado? Mais um Gottfried lá, tá ligado? Não, é assim que eu ouvi os caras falar, assim, numa narração, meu nome foi lá, senão é só Gott mesmo. Ah, mas na Grécia tem esses nomes também, doideira, né, cara? Então, pra eles, né? Lá também tem nome complicado, né? Bem mais Sim, difícil que o meu até. é mais difícil que ser, é verdade. E como que foi jogar na Grécia, cara? Como que foi essa transferência pra lá? Como que você se habituou? Aquele país louco, cara, frio? Então, primeiro eu fui para o Chipre, né? Aí joguei no Chipre, no Aris Limassol, uma temporada. Aí conheci bastante gente, né? Fiz um bom campeonato, graças a Deus, e voltei para o Brasil. Aí logo em seguida veio a oportunidade de eu ir para a Grécia, para o Platânias da Grécia. Fica na ilha de Creta, na cidade de Chania. Caramba, na ilha de Creta, cara, que loucura. No nosso português seria Chania, né? Mas em grego é Chania. E aí eu fui para lá, cara. Então quando eu cheguei na Grécia, eu já entendi um pouquinho de grego e já falava inglês. Mas no Chipre que foi a maior dificuldade, cara, porque eu morei em Limassol e lá é colônia inglesa, né? Todo o Chipre. Então dirigia do lado contrário. Que mais? Eles falam grego com inglês, né? E eu não sabia falar nada em inglês, cara. Não entendia nada. Então foi uma baita experiência também. Nossa, eu imagino, cara, que, né, esses países, porque muito jogador também vai pro Chipre, né? Se você vai pensar, né? Não são tão poucos assim. Tanto nós já gostamos com vários jogadores que foi pro Chipre, tá ligado? É um lugar que vai jogadores bastante, né? Então, mas Grécia, eu acho, Grécia o que você achou lá do futebol grego? Foi difícil? Como que foi lá jogar na Grécia? Assim, como eu falei, o Chipre foi mais difícil pela adaptação. Na Grécia, eu já tive mais facilidade por conta do idioma, né? E eu já consegui entender mais, então eu já estava mais adaptado. Mas foi muito bom, foi uma experiência muito bacana que eu tive. Assim, o primeiro ano nós ficamos em segundo lugar, né? O Platânias tinha caído da Superliga, que é a primeira, para a Série B, para a segunda, e aí eles foram reformular o campeonato, aí só subia um, aí a gente ficou em segundo, com a melhor defesa, goleiro menos vazado, artilheiro do campeonato, melhor ataque. Nossa, você foi o goleiro menos vazado do campeonato, você? No primeiro ano, sim. Caramba, cara, então você foi pica lá então, hein, mano? Lá na Grécia. No primeiro ano, o time era bom, nós fomos bem e, assim, geral, assim, que jogou, se destacou, sabe? Deu liga, sabe? Aquela coisa quando a gente fala no futebol, que o time da liga, foi aquilo que deu liga, a gente fez um baita campeonato. Uma pena só que eles mudam direto, acho que em Portugal aí também às vezes tem isso, né? Que eles vão reformular a primeira com a segunda, e vai ter um ano que sobe um, outro só sobe 3. Então tem muito disso, né? É verdade, cara. Então, é mais o futebol mesmo lá dentro de campo, segunda divisão, grego, é fudido mesmo, pegado mesmo. Os caras são fortes, assim como que é. É pegado, cara. E os gregos, eles têm uma paixão pelo futebol e pelo basquete. Os gregos, eles gostam muito de futebol. E eles têm um estilo de jogo, assim, bem pegado, bem... Tipo, é o que eu digo sempre, cara. O Rafael vai saber, o cara que joga mais aqui o gauchão, ele vai aí pra fora e se adapta, porque aqui é pegada também, né? Acredita, porque o futebol gaúcho é foda mesmo, né, cara?
é pegado, então, então foi bom, assim, a experiência, né? E valeu muito. É aquilo que eu te digo, aquele que eu falei no início, né? Do crescimento que a gente tem cultural, né? Não só do futebol, mas pô, a Grécia é um país aí que tudo é o berço da filosofia, o berço É a da história pura. medicina. Tudo começou lá, né, cara? Escola pra caramba. E o grego em si, ele tem muito orgulho, ele é muito orgulhoso, né? Ele tem muita personalidade, cara. Sim, acredito. Então eu aprendi muito assim lá também, né? Com o pessoal. Me sinto privilegiado por ter jogado em Portugal e na Grécia, né? Foi uma grande experiência assim, que eu tive. Queria que tu contasse, né, como é que foi essa chegada até Novo Hamburgo. Imagino que tu já tinha conhecido, talvez, ou não sei também. E como é que foi essa experiência, a primeira experiência? Vamos falar só da primeira agora, depois a gente fala dessa segunda. Então, cara, foi em 2012, né? Eu tinha voltado de Portugal, não tinha terminado meu contrato com o Vasco e esse projeto com o Vasco da Gama de Sines tinha acabado. E aí, o 2012, o Novo Hamburgo estava jogando a Copinha, né? Que é a Copa RS aqui no Sul. E aí pintou a oportunidade de eu vir para cá para participar e tal. E aí eu vim. Mas na época eu tinha 21 anos, né? Tava naquela transição juniores profissional, que é difícil e tal. E aí foi que eu fiquei aqui, né? Treinando e tal. Na época não tinha outro goleiro que estava jogando. E aí nas vésperas das oitavas de final contra o Juventude, o goleiro machucou e eu fiquei sabendo que ia jogar lá em Caxias. Aí eu entrei, cara, mas na época minha mãe estava, né, isso foi uma coisa, eu tenho um carinho muito grande pelo Novo Hamburgo, né, o pessoal que eu sempre falo isso, né, que foi um clube que me marcou muito. Na época minha mãe, ela estava com câncer, cara, e aí ela já estava numa situação bem difícil. E foi o clube que abriu as portas. Então, naquele jogo, eu joguei aquele jogo, né? Fui bem. A gente acabou perdendo, mas eu tive uma boa atuação. E no jogo da volta, que eu peguei um pênalti. E aí, eu peguei um pênalti do Zulu na época. E o pessoal me chamou e pediu para renovar, né? Pro Gauchão. E aí, no Gauchão também, comecei a treinar, fui indo, trabalhando, ganhei oportunidade. Aí comecei a jogar e teve um jogo de destaque que foi o jogo contra o Inter, né? Aí era a estreia do time principal. O Dunga era o técnico do Inter. O Novo não vinha fazendo um bom campeonato. E aí aquele jogo ali, graças a Deus por ter uma boa atuação, e aquele foi o último jogo que minha mãe pôde assistir. Logo depois ela faleceu. E então, para mim, de todos os clubes que eu joguei, né, eu tenho um carinho muito grande, mas pelo Novo Hamburgo é um carinho especial por isso, né? Foi uma história legal que eu tive, que eu estava voltando aí de Portugal e foi o que me deu a oportunidade. Então, pude fazer um grande jogo, né? E sendo o último jogo, depois conversei com ela, estava toda orgulhosa, contente, né? Então, essa foi minha primeira passagem. E eu tinha 22 anos na época. E eu lembro, e eu tinha, assim, um paralelo. O médico já tinha dito que a situação da minha mãe era difícil, né? E acabou que naquele jogo, já tem a pressão do jogo, mas tu já tem aquilo na tua cabeça. Eu não tinha contato para ninguém, cara. Eu não tinha contato para ninguém. E fiquei muito feliz. Sempre que tem, assim, tem outras vezes, já falei, qual foi o jogo mais especial que tu teve? Assim, já tive outros jogos, né? Porque eu sempre brinco, goleiro para ganhar um jogo é difícil. A gente costuma, vamos dizer assim, perder jogo, né? Mais o goleiro, né? Mas aquele jogo que eu lembro assim, com muito carinho, de uma forma muito especial.
por tudo que ele envolvia. Sim. Meus amigos sabem disso, tá? Meus amigos mais próximos sempre conto, né, sobre esse jogo, né? Eu que agradeço a oportunidade aí, muito bom tá trocando essa ideia com vocês, tá participando. Sempre que possível eu tô acompanhando vocês aqui. Desejo sucesso e vida longa aí ao podcast e que vocês possam sempre estar oportunizando cada vez mais atletas aí. Tenho certeza que nesse mundão da bola, não só do futebol, tem boas histórias para ser ouvido e por trás de cada jogador, cada atleta tem sim histórias engraçadas, histórias de superação, de alegria, de tristeza, né? Nossa vida é feita assim. Então, fico muito feliz pela oportunidade e agradeço vocês aí, tá bom? Um abraço, valeu. Valeu. Bom jogo, é nóis. Vamos lá, Yes. Podcast PVC. Feito pra você. Aê, até a próxima. Valeu. Até a próxima. Foi.